Olá, amigos da Ginga, especialmente professor Carlos Tiengo e todos os colegas que se juntam a nós nesse Ginga Pergunta. Fico aqui lisonjeado de ter sido convidado para participar e, de imediato, aqui eu tomo a liberdade de compartilhar uma tela com vocês a respeito de um artigo recentemente aí publicado. Daqui a pouquinho a tela deve ficar visível para todos, e é exatamente aqui sobre esse artigo que o Ginga Pergunta acabou me propiciando essa possibilidade de falar com vocês. É um artigo especificamente aí sobre a maturação biológica, né? Bem como a influência dessa maturação biológica no processo de seleção de jovens jogadores aí para o futebol. Esse estudo especificamente foi feito no São Paulo, né? E aí eu tenho aí uma série de colegas, colaboradores, entre eles o próprio professor Carlos Tiengo e outros colegas da Universidade de São Paulo, bem como do próprio São Paulo, que na época contribuíram conosco. O que me levou a fazer esse artigo, entre outras coisas, né, foi essa hipótese de que o processo de seleção de talentos é altamente influenciado pela maturação biológica. Então, esse foi o principal motivo. Na prática, a gente observa muito isso. Ainda quando eu era jogador nas categorias de base, isso faz bastante tempo, evidentemente, eu já notava isso, desde garoto, que haviam ali, talvez, garotos não necessariamente mais talentosos, mas, sim, mais prontos para o momento, mais prontos para o desempenho do que outros naquele momento, naquele recorte que incide justamente sobre as categorias de base, né, pessoal? Então, de alguma maneira, isso me levou a fazer esse estudo, pois a gente tem como hipótese que essa interferência poderia ser grande. Mas será que é grande mesmo? Né? Então, o que nós fizemos lá no São Paulo? Nós, durante o período aí de um ano, é fato que 3.000 jogadores sub-14 foram observados pelo São Paulo naquela época do estudo. Então, durante um ano, esses 3.000 jogadores, paulatinamente, eram observados ali pelos avaliadores, e desse processo de monitoramento de 3.000 jogadores, nós tivemos aqui, 143 jogadores selecionados para a última etapa do processo de seleção de talentos. Então, quando o São Paulo, né, escolheu esses 143 jogadores, nós fizemos aí um processo de avaliação de características como estatura, testosterona na saliva, maturação sexual, teste de força e mês de nascimento. Então, quando o São Paulo fez esse recorte, escolhendo 143 e eliminando os demais, nós fizemos essa coleta de dados para entender quem eram esses 143 e para saber se esses 143 sofriam alguma influência do estágio maturacional. Eis que nós fizemos essa avaliação nesses 43 atletas sub-14, e aí, ao longo de mais um ano de processo, né, a gente começou a segunda fase, a gente acompanhou esses 43, sendo que desses 43, 9 jogadores desses 9 jogadores desses 143 se tornaram titulares, né? Então, a gente também acompanhou essa segunda fase aí, que envolveu mais um ano, e fizemos essa avaliação nesses 9 titulares. De tal maneira que eu vou compartilhar esses dados com vocês. Quem eram os 143, quem eram os 43 e quem eram esses 9 titulares, tá bom? Então, aqui a gente tem justamente essa configuração dos resultados em cada uma das medidas que nós avaliamos, né, pessoal? Estatura, peso, força, testosterona na saliva, estágio de maturação sexual nas duas últimas linhas.
Essa sigla DIS são os dispensados, né? São 100. Aqui são os selecionados, que eu estou colocando 34, e aqui são os 9 que se tornaram titulares. E aí nós vamos ver aí em cada linha o que discriminou esses grupos, né? Dos dispensados, dos selecionados e dos titulares. Será que tem algo que difere entre eles? E aí, primeira constatação, né? Os titulares são aqueles que possuem estatura superior. Momentaneamente, porque eles não terminaram ainda o processo de crescimento, né? Eles são sub-14, mas nesse momento os titulares são justamente os mais altos. Assim como os titulares são os mais altos, não por acaso a gente observa a associação da variável testosterona, ou seja, a concentração de testosterona entre os titulares, que provavelmente contribuiu também para o aumento da estatura, é uma concentração de testosterona de jovens maduros já. O que tudo indica é que esses jovens são de maturação biológica precoce, por isso eles são mais altos hoje. Não significa que eles serão mais altos amanhã, mas hoje eles são mais altos. E vimos também que, do ponto de vista da maturação, se confirma também na maturação sexual, no teste que nós fizemos, que eles já estão finalizando o processo de maturação. Então, esse estudo permitiu a gente observar com clareza que todos esses grupos, seja o dispensado, seja o selecionado, seja os titulares, todos sofreram influência do processo maturacional. Todos. Eu demarquei aqui os titulares porque é um recorte que demonstra com mais força essas variáveis, né? O impacto dessas variáveis. Mas não significa que entre os selecionados já não existia esse impacto, porque existe, e entre os dispensados também já existia, né? Então, esse processo, ele demonstra que quem é menos maduro tem pouquíssimas chances de sobreviver num processo de seleção. E é óbvio que tem muito talento entre os menos maduros que estão sendo deixados de lado. Esse é o problema, né? Se a gente pegar essa configuração, que a gente dividiu aqui por trimestre de nascimento, olha que interessante. Aqui a gente tem a população de referência, nessa primeira coluna, na segunda a gente tem os dispensados, na terceira os selecionados, e na quarta a gente tem os titulares. E aqui a gente tem os trimestres do ano, né? Desde a cor mais escura, que é o primeiro trimestre, até a cor mais clara, que é o quarto trimestre. Percebam vocês que na primeira coluna a gente tem mais ou menos 25% aí na população de referência de nascimentos em cada trimestre. Já nas demais colunas, observem vocês que o número de sujeitos, né, nascidos no final do ano quase não existe. E nos titulares, menos ainda. Não tem nenhum nascido no quarto trimestre, enquanto que os nascidos no primeiro trimestre são maioria. Então, isso é mais um indicativo de que o processo está dando vantagem justamente para os mais maduros e, consequentemente, para os nascidos no primeiro do ano, no primeiro trimestre do ano, porque eles estão, vamos dizer assim, dias, meses à frente de quem nasceu no final do ano, ou seja, o relógio biológico deles está correndo na frente. Então, momentaneamente, em média, eles estão mais maduros e estão tendo vantagem. Então, é alarmante esse resultado. Isso tem acontecido em outras equipes do futebol brasileiro e mundial, e a gente, portanto, tem desprezado uma quantidade gigantesca de possíveis talentos que, única e simplesmente por terem nascido no final do ano ou por terem maturação tardia, estão sendo desprezados do processo. Talento nasce todo dia, né, pessoal? Se a gente não atrapalhar. Então, esse é o risco que se corre e é uma necessidade urgente que confederações, federações e clubes dentro dos seus microsistemas tomem conhecimento dessa problemática para que possam justamente oferecer condições igualitárias de desenvolvimento entre jovens de diferentes graus maturacionais e também de diferentes meses de nascimento. Tá bom, pessoal? Deixo aqui um forte abraço para todos vocês. Agradeço a Ginga, a pergunta. Agradeço ao professor Carlos Tiengo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.